Salve, salve você que nos acompanha aqui pelas mídias sociais do Hoje Mais Maringá, aqui pela nossa web TV. Hoje é terça-feira, hoje é dia de livre pensar, reflexões que vão fazer você coçar a cabeça, aquela dúvida que você tem. A gente discute os principais tópicos da política local, estadual, nacional, por que não dizer também mundial, nesse espaço de livre reflexão, um espaço em que a gente se dedica a tentar desembaraçar um pouquinho, né? Trazer um pouco à luz nesse obscurantismo que é a política nacional. A gente tenta explicar esse emaranhado, a gente tenta tirar para você entender um pouco melhor essa situação. E hoje um tema muito importante, que é sistema bicameral no Brasil. Câmara dos Deputados e Senado. Para que dois? Serve? Qual que é a função de cada um? Comigo, sempre refletindo, incitando esse tipo de discussão, incomodando, provocando, ele, o sociólogo e professor Joel Cavalcante. Mais uma gloriosa terça-feira, professor. Muito boa noite. Boa noite, Vitor. Saudações aos nossos ouvintes, telespectadores. A plataforma é completa, né, Vitor? Do Hoje Mais Maringá. Esse novo formato para, de fato, fazer esse livre pensar, né, Vitor? E hoje que esse tema é extremamente relevante, Vitor, visto que muitas vezes o brasileiro ele vota, ele se preocupa muito com a eleição de presidente, de prefeito, mas ele negligencia ou deixa com interesse secundário o senador, o deputado federal. Até eu desafio você perguntar para a pessoa próxima a você se ele lembra o deputado estadual, o deputado federal e o senador no qual ele votou. Então é um desafio bem interessante a gente problematizar e jogar luz sobre essas funções legislativas. Bom, e eu vou começar agora, porque já tomei um puxão de orelha bastante complicado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, se você que está acompanhando nossos conteúdos. A gente está com diversos programas, diversos podcasts. Se inscreve, deixa seu like, está gostando do conteúdo, deixa seu like e ativa as notificações, isso vai ajudar a gente bastante. E agora a gente vai começar falando exatamente sobre o tema. Não é difícil eu ouvir das pessoas: Senado, para que serve Senado? Vamos cortar isso daí. Câmaras, tem Senado, daí você não entende a conta, são 81 senadores 81. E o outro são 513 deputados. E daí eu começo perguntando, professor, esse sistema bicameral, né, quando a gente pensa nessas duas vertentes aqui no Brasil, e não é só no Brasil, são em vários lugares do mundo a gente tem essa configuração. Esse sistema, de onde que surgiu? Para começo de conversa, de onde que sai esse sistema bicameral? Certo. Vitor, esse sistema bicameral ele tem uma relação intrínseca ali com o surgimento dos estados nacionais. Quando você tem ali a queda do absolutismo, né, na Baixa Idade Média, e começa a se debater esse estado mais democrático, republicano, né? Você tem origem especialmente ali na Inglaterra, chamado House of Lords, né? Que seria ali aquela base da aristocracia contra os pequenos comerciantes, né? Você fazer uma câmara mista ali para você estar trabalhando um suposto consenso ali entre os interesses divergentes. Então o berço vai ser na Inglaterra, não por acaso o Montesquieu, né? Ele trabalha muito essa concepção, ela é muito embasada na concepção de Montesquieu sobre a divisão dos poderes que nós já falamos em outra ocasião. O princípio desse sistema bicameral que nasce na Inglaterra e depois tem uma tradição fortíssima na Constituição americana, né, e no modelo no qual nos inspiramos, que é a Constituição e o sistema legislativo americano, trabalha com essa perspectiva tão cara, né, ao sistema de freios e contrapesos, ao sistema de vigilância, multa, e sempre aquela preocupação, Vitor. Os estados nacionais surgem primeiro para você fugir daquela tirania, né, dos reis, do absolutismo, né? Então ela é sempre uma tentativa de democratizar, fracionar e distribuir o poder. Mas respondendo a sua pergunta de forma objetiva, surge na Inglaterra no século XIV e hoje nós temos a grande parte dos países com essas experiências. Eu tenho uma memória razoavelmente legal. Eu me lembro ainda do colégio quando a gente explicava dos déspotas esclarecidos, que havia uma divisão de bancadas, vou colocar dessa forma, né? Alas, daí você tinha os representantes da aristocracia, você tinha um gestor provavelmente também da nobreza do clero, e você tinha o pessoal do povo, vocês vão ter direito a voto. Daí tinha o pessoal lá do povo, que eu gosto de dizer que seria, por exemplo, eu gosto de fazer essa analogia, não que tenha muito a ver, né? Mas você tem 513 pessoas votando de uma forma, e daí depois você tem 81 numa outra aba. E daí depois você faz uma divisão. Então o executivo está votando assim,
aqui tá votando assim também, e o pessoal que tá representando o povo não vale um voto. Cada um vale um voto, então são 2 contra 1. Para essas pessoas se chamava de déspota esclarecido, daquele que colocava, se colocava como um governante em interesse, não da aristocracia, da nobreza, do clero de maneira geral, mas do povo, se colocava dessa forma e depois tirava da reta. Então é que votaram assim, cada voto é um. E daí hoje eu gosto de pensar dessa forma, porque eu sempre penso que a Câmara dos Deputados é a representação do povo, enquanto o Senado é a representação dos estados. Então, se você tem um sistema proporcional em que os deputados são eleitos e cada estado tem um número de pessoas e é uma representação fidedigna, entre aspas, de distritos, vamos colocar dessa forma, a gente tem também a questão do Senado, que precisa fazer esse contrapeso que o senhor falou, para os estados, para que nenhum estado, por ter uma população menor, fique desassistido. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso, e você explana muito bem, né? Até é impossível a gente não usar a analogia da Praça dos Três Poderes em Brasília, que é a representação arquitetônica ali do Oscar Niemeyer, né? O grande arquiteto, né? Idealista, também um cara que pensou Brasília sobre todos os aspectos, né? Tanto no aspecto político, de invasões e tal, quanto na robustez arquitetônica. Quando você pega ali aquela câmara côncava, né? Que é virada para cima, seria de fato a absorção do anseio popular, da vontade do povo, né? Então 513 deputados de várias regiões do Brasil para de fato representar o povo. E aquela cúpula mais convexa, né, que é virada para baixo, acho que eu não me confundi em relação a isso, além de representar os estados, Vitor, representa também a prudência, a reflexão, porque você tem um sistema de filtro, né, que é muito caro esse sistema de freios e contrapesos. Então vem toda aquela vontade popular expressa pelos deputados, né, pela Câmara dos Deputados, mas você tem também a prudência do Senado de avaliar, da reflexão mais interna, né, de apurar o que pode ser canalizado ou não. Não por acaso, né, Vitor? Muita gente faz uma confusão, e eu já vi muito isso em alguns protestos aqui no Brasil, sobre a vontade popular, né? A gente tem um dos primeiros dispositivos da nossa Constituição, que é o seguinte, que a vontade do povo é soberana, né? Mas a vontade do povo é soberana através de representantes eleitos nos meios formais. Não significa que se uma maioria da população quer, por exemplo, a pena de morte, essa pena de morte será realizada, né? Você tem que passar por uma série de filtros, né? Pela Câmara, pelos representantes eleitos, pelo Senado, que teria esse viés da prudência, da representação dos estados, pela Comissão de Constituição e Justiça, para você saber a viabilidade. Ou seja, Vitor, eu acho que é muito interessante a gente pensar à luz desse sistema de freios e contrapesos, né? E esses senados seria mais a prudência, né? Eu gosto de pensar o Senado como uma Câmara revisora. Exato. Então a gente pensa, às vezes, tudo passa por essas instâncias. Eu acho que assim, quando a gente pensa em revisão é para tentar evitar erros, né? Então seria muito fácil para um estado de São Paulo que é mais populoso se sobressair de uma maneira orçamentária, quando a gente pensa em revisões do orçamento, porque é claro que o Poder Executivo faz a lei de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual, você tem os planos de 4 anos, né, que são os planos plurianuais da vida, e seria muito fácil com uma maioria de um estado, de uma região, se sobressair em relação a outra. E o Senado, ele traz isso. E daí, uma coisa que o pessoal também sempre fala muito, e é algo que eu já trouxe à discussão também algumas vezes, e eu sinceramente acho que a gente tinha que repensar algumas coisas, é que assim, todo ano de eleição, a nossa configuração eleitoral, os deputados e o presidente, eles saem sempre juntos. Né? São 4 anos, então o deputado começa com o presidente, o mandato dele, em tese, termina junto com o presidente, ele vai ter que ser reeleito para aquilo. Já o Senado, a gente tem também eleições de 4 em 4 anos, mas o mandato ele é de 8. E isso traz um pouco, talvez, de... Eu não posso dizer assiduidade, porque seria pretensão da minha parte, mas traz um pouco mais de progressão. A gente sempre reclama, por exemplo, da reforma tributária que nunca sai. É debatido na Câmara, e eu lembro que no começo, isso não tem muito tempo, devia ser 17, antes das eleições, quem estava na relatoria da reforma tributária era o deputado Rauli, que é de Londrina. E daí ele não se reelegeu.
Então daí foi passado para outro deputado para fazer a relatoria daquele. Então não tem continuidade de trabalho. E eu acho que os mandatos da Câmara, eles não deveriam coincidir com o de presidente. Deveria ser, por exemplo, Câmara dos Deputados junto com a Prefeitura, não sei, repensar essas coisas. Qual que é a importância do Senado ter esses mandatos de 8 anos e a gente fazer essa são 3, né, por estado? E você tem num ano a eleição de 2, no outro ano a eleição de 1. E isso influencia também no cenário eleitoral como um todo, porque às vezes o senador deixa de sair candidato a presidente porque não está na vez de reeleição dele, às vezes deixa de sair governador. Qual que é mais um interesse político ou é um conceito mesmo republicano, essa questão dos senadores de 8 anos? Eu acho que você coloca muito bem quando você fala do Senado enquanto Câmara Revisora, né? Enquanto Casa Revisora. Eu coloquei a prudência de fato de filtrar essas questões. E o que é importante desse mandato de 8 anos que destoa do Congresso, Vitor? Você não tem um fisiologismo, como o Congresso tem, né? Você tem um mandato de 8 anos, você não precisa estar necessariamente atrelado ao presidente em questão, você não precisa estar ali pegando a carona no movimento, na onda do país, né? Seja direita, esquerda. Então, eu acho que o Senado ele é muito menos propenso a esse fisiologismo do centrão, que existe muito no Congresso. Mas tem uma coisa, Vitor, que enquanto você falava, eu pensava. Existe muito a teoria, né, que o Senado, de fato, tem essa importância que pouca gente dá valor, mas existe o mundo real da política. Uma vez, a Realpolitik, né, que se chamam. Uma vez eu conversando com um deputado federal, ele falou o seguinte, né, foi na época do impeachment da Dilma. Quando o Senado já está com favas contadas, quando o Congresso está com a votação com favas contadas, o Senado dificilmente segura, né? Então, dizendo em outros modos, quando algo já está dado ali no Congresso, o Senado vai ter poucas chances ali de reverter, né, ou de revisar. Claro, se for algo inconstitucional, isso pode ter uma reversão. Mas você entende que o peso maior é do Congresso, né? E daí gera essa preocupação, né, Vitor? Que a gente tem um Congresso que representa o povo teoricamente. Mas será que representa mesmo, né? Quando a gente fala, olha, é importante você analisar o seu voto para deputado federal, que os deputados federais fazem lei e tem uma importância gigantesca na estrutura administrativa do Estado, e a gente vê esses loteamentos, né, da Câmara dos Deputados. Quando você pega, por exemplo, a bancada evangélica hoje, ela tem 197 deputados. Veja só, de 513 nós temos aí o quê? 40%, né? 45% dos deputados. Nada contra os evangélicos, o pessoal não se trata disso, mas o cara é um representante do povo. Então, se o cara se elege aqui pela região de Maringá, ele vai representar os ateus, os evangélicos, os católicos, da mesma forma a bancada ruralista, né? Você vai lá defender, hoje eles têm mais de 200, cara, olha só, quase 50% do Congresso é da bancada ruralista. E se você pegar a bancada BBB, Bala, Bíblia e qualquer outra denominação, Bala, Bíblia e tinha essa pauta dos valores, né? Esse nome... Bala, Bíblia e do Boi, exatamente, que é a bancada ruralista, é a bancada do pessoal da ordem, né, armamentista. Você faz uma intersecção ali entre essas, você vai ter quase o Congresso inteiro, né? Então, o que eu estou querendo dizer isso, Vitor, e com o pessoal que nos assiste, que o Congresso ele deve ser a representação popular, mas muitas vezes ele é loteado por interesses corporativistas, né? Então, a gente tem que discutir muito esse sistema para o brasileiro se conscientizar, né? O papel da Câmara dos Deputados, o papel do seu deputado federal, o papel do senador. Mas eu acredito piamente no que você falou no Senado como uma casa revisora, voltada para dentro, aquela cúpula, né? Como mostra bem ali na Casa dos Três Poderes em Brasília. Aliás, a Praça dos Três Poderes é uma aula de sistema bicameral, né? Que você tem ali o Congresso, né? Bicameral, daí você tem a representação do sistema judiciário, que é o STF, e a representação do sistema executivo, do Poder Executivo. Você tem Montesquieu ali, evidenciado na teoria dos três poderes na sua arquitetura. O espírito das leis talvez ainda habita vagamente sobre nós, apesar de ter algumas inconsistências que eu julgo democracia americana tem algumas coisas que fariam Montesquieu repensar alguns quesitos na minha modesta visão. Eu gosto de pensar também ali, o professor, a questão do Senado, que é assim, a Câmara é um sistema proporcional. Câmara e Assembleia Legislativa e Câmara Legislativa, né, municipal, a Casa de Leis, os vereadores, né,
são sistemas proporcionais. O que isso significa para o pessoal que nos acompanha? Basicamente, a pessoa ela vota no partido e vota na pessoa. Então, quando você coloca lá, vou inventar o número 99, não sei se tem um partido que é 99, quero crer que não, espero que não. Justiça Eleitoral, caso tenha, desculpa. 99.000. Você está votando 000 é um candidato e o 99 seria o partido. Então você vota no partido e você vota na pessoa. E esse sistema de representação proporcional, quando você está votando, você não está elegendo a pessoa, você está elegendo o partido. Então aquela cadeira é do partido. Se a pessoa incorrer de infidelidade partidária, pedir para sair, acontecer alguma coisa, ela corre o risco de perder o mandato e aquela cadeira fica com o partido. Porque há uma somatória de votos, aí você tem os coeficientes eleitorais e nesses coeficientes você faz a distribuição de cadeiras. No Senado, é como se você estivesse votando para um presidente, para um governador, são majoritárias. Não é para o sistema proporcional. Tanto que você vota no candidato ao Senado e no primeiro e segundo suplente. Por que o Senado tem que ser majoritário e não pode ser representativo proporcional como a Câmara? Porque justamente você tem essa maior autonomia do Senado, né? O Senado, a gente pode dizer que ele seria um poder regulador ali, entre esse anseio popular e o poder executivo, ele estaria ali essa Câmara Revisora, né? Essa Casa Revisora. Então, acho que tem muito a ver, Vitor, com essa questão que justifica você ter um mandato de 8 anos ao invés de 4, né? Você não está atrelado ali necessariamente, embora tenha uma importância no imaginário coletivo do eleitorado menor, o Senado tem essa importância gigantesca de ter, de fato, né, essa maior autonomia, esse menor fisiologismo, embora, claro, deve haver de alguma forma, mas a tentativa dentro de uma composição de 3 poderes é justamente essa. Não, e é o seguinte, se votou bem, vai manter aquilo ali. Se votou mal, é 8 anos de arrependimento, né? Porque, assim, as pessoas às vezes votam de acordo com aquele retrato. Então, assim, se votar para um deputado e votar na paixão e não com a razão, você vai ficar 4 anos com aquele cara fazendo cagada. Do Senado, só que daí 4 anos você consegue resolver o problema, né? Agora, o Senado é 8 anos. Então, por exemplo, a gente teve nas eleições de 18 aquele boom da bala. Então, tem que ser soldado, tem que ser sargento, tem que ser capitão, tem que ser coronel, tem que ser, enfim, tem que ser da segurança pública. Elegeu-se muito dessa forma. E, assim, sendo um retrato daquilo ali, em vista na minha modesta concepção, não é um problema que se resolve em 4 anos. Então, elegendo-se alguém nesse sentido, vai ter um trabalho de 8 anos para fazer aquilo ali. Então, acho que acaba sendo acaba sendo algo para a gente ficar lembrando. Putz, votei nesse cara, ou, nossa, legal, votei nesse cara, né? E daí a gente chega agora, professor, num ponto que eu acho interessante, que a gente vai falar das conjunturas para o Senado aqui no Paraná. Aqui no Paraná é muito particular o Senado, principalmente porque deputados federais, eu vou falar aqui de cabeça, a gente tem. Primeiro eu vou falar dos deputados. A gente tem o Sargento Faruq, ele é do PSD. A gente tem o Nishimori, que era do PL, está indo para o PSD também. A gente tem o Univer, que é do PT. E a gente tem o Ricardo Barros, que é do PP. Esses são os 4 representantes da cidade aqui. No Paraná, quando a gente está falando isso também de cabeça, são 3 hoje senadores do Paraná, que são do Podemos. Isso. É o Flávio Arnes, a gente tem o Oriol Visto e a gente tem o Álvaro Dias, que também está aí nessa corrida. A gente mantém para 18 olhando as movimentações, alguém tira do Álvaro, tem Guto Silva vem pelo PP, do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros vem com o PP, o Guto Silva. Vai dar um páreo bom? Como é que vai ficar? Na última eleição, a gente tinha 4 candidatos fortes para 2 vagas, né? Claro que depois desidratou o Beto Richa, né? Por causa de todas aquelas denúncias. Forte, né? Exatamente, que estremeceu. A gente tinha o Oriol Visto, a gente tinha o Flávio Arnes e a gente tinha o Requião, né? E o Requião, que estava liderando todos, ficou de fora. Ele atribuiu as pesquisas, a culpa das pesquisas nisso daí. Como é que fica a nossa questão do Senado? Vai dar um páreo duro se vai ser uma disputa mais legal de acompanhar, como pensando em corridas de cavalo, corridas de Fórmula 1, a corrida do Senado vai ser mais acirrada do que a do governo do estado? Eu acho que vai dar um páreo legal sim, Vitor, porque o Guto Silva vem com força, né? Ele tá trazendo toda essa onda, né, do bolsonarismo, tem ali o apoio do PP, do Ricardo Barros, que é um dos caciques hoje, né? Só pra gente relembrar a CPI da Covid, né? Quando o Ricardo Barros foi depor, ele destruiu a CPI, né? Gostando ou não, ele desarticulou muito daquela CPI.
Então o Ricardo é um dos caciques. Que eu quero dizer isso, né? Que em nenhum momento depois daquela denúncia do deputado houve uma cisânia com o governo federal. Então o Guto Silva ele vem patrocinado pelo Ricardo Barros e por esse grupo. Então, e é o que eu falava sobre o Requião. Eu estava vendo a filiação do Requião no PT. Claro que a gente sabe que a candidatura dele não é necessariamente para ganhar, mas para trazer, né, talvez o voto daquele servidor público, daquele cara de centro ou centro-esquerda que não vota no PT, enfim, uma conjuntura ali específica, mas reafirmando, Vitor, sem nenhuma pretensão de falar em etarismo, não pela idade, eu acho que talvez ali o mandato do Álvaro Dias, né, desses caras mais antigos, estejam de alguma forma já em risco, não pela idade, como eu disse, mas de fato porque novos atores vão surgindo, né? Talvez aí o Guto Silva seja alguém que possa estar incomodando no tabuleiro de xadrez, mas registre-se algo, Vitor. Por mais que o Paraná seja um estado conservador, nós não temos um de centro e centro-esquerda, né? Nós só temos senadores de direita, então, para a gente ver o quanto é complexo a conjuntura do estado, obviamente você tem que ter uma representação diversificada, né? Democrática, que a gente tem aqui, revela bem o que é o Paraná, Santa Catarina, mas ainda assim nós sempre tivemos, né, algum senador de centro ou centro-esquerda que nós não temos agora. Acho que é uma radiografia aí dos nossos tempos. Será que vem surpresa por aí também para a Câmara? A gente viu nas últimas eleições, duas votações que foram bem complicadinhas, vou colocar dessa forma. Quem tomou um puta susto, e desculpa o palavreado, foi o Ricardo Barros, né? Ele tomou um susto, ele fez uma votação baixa, pelos padrões que a gente está normalmente acostumado. E o Enio VR, que também foi ali na trave. Capaz do céu, mas assim, deve ter olhado aquilo lá e falado: meu Deus do céu, o que vai acontecer, né? O Nishimori, assim, acho que ele segue um padrão meio que fixo, e assim, o Faur com folga, né? Com o Faur com muita folga. Nishimori, ele muda de partido. Sargento Faur, não sei se continua no mesmo partido, né? Vai ter mudança? Será? O que você acha? Eu acredito que sim. Começando a falar do Faur. Eu já vi muitos eleitores, Vitor, do Faur, que se decepcionaram com o voto. Votou naquele cara caricato, né? Que até um pouco era usado de maneira humorística, né? E o Faur vem nessa onda aí da lei e ordem, né? Dos candidatos armamentistas e tudo mais. E eu sinto que ele decepcionou, que ele não fez muito além de bravatas, né? De estar ali falando, fazendo aquele discurso. O Ricardo Barros, eu acho que talvez ele corra algum risco, embora ele tenha uma máquina gigantesca na mão, que está aliado ali do governo federal. O Enio, se não fosse essa onda que já mudou um pouquinho o leme, né? Hoje está um pouquinho melhor para a esquerda, ele talvez tenha uma sobrevida aí importante. E a questão do Nishimori, nós falamos, né? O Nishimori tem uma base muito bem consolidada aqui em Maringá, assim como o Ricardo também, viu? Eu acho muito difícil. Mas vou falar para você, eu conversei com o Enio ele não tá nem um pouco preocupado, viu? Quando eu entrevistei ele aqui, ele falou: cara, eu nas palavras dele, eu acredito que faço um bom trabalho, é reconhecido, papapá. Eu acredito que se eu continuar como deputado, eu continuo sendo eleito. Mas assim, eu acho sinceramente que essa questão do Enio também é controversa pelo seguinte: você ficando vários mandatos consecutivos dessa forma, você acaba barrando possíveis futuras lideranças dentro do partido. Então acaba sendo um tiro no pé. Então, por exemplo, o Mário VR, o irmão dele, sai constantemente. Eu lembro de pelo menos uma ou duas vezes que tentou sair como deputado estadual, pelo menos, né? Como deputado estadual, não conseguiu. Tem casos agora de pessoas que são deputados estaduais e vão tentar. Então começou vereador, daí vai para tentar estadual, depois vai para federal. A gente tem caso, por exemplo, acho que já quase que declarado, o delegado Luiz Alves vai tentar a Câmara Federal. Ana Lúcia Rodrigues já adiantou que está à disposição do partido para concorrer, talvez, para deputada estadual. A gente tem também aqui da Câmara, pelo menos que eu vou lembrando aqui de Flávio Mantovani. Flávio Mantovani com certeza vai concorrer a alguma coisa aí também, né? E assim, eu não sei até que ponto que isso é bom também, porque assim, a gente elege a galera para ser vereador, e daí eu falo: não, vou tentar alguma coisa maior. E dessa questão dos deputados federais, né? A gente vai ter algumas coisas. O senhor está falando da questão do Faur.
Senado, Álvaro, Guto Silva, vem alguma outra surpresinha por aí? Acredito que tem mais alguém que pode entrar? Eu queria só ressaltar, Vitor, alguns aspectos que você falou, que o PT ele queima lideranças, né, jovens. Não é que ele queima, ele não dá muitas vezes protagonismo para isso. Inclusive, recentemente tá uma polêmica da Marília Reis, né, em relação a Pernambuco. Até um colunista falou uma coisa interessante, né, que o PT investe no Requião com 81 anos e abre mão de Marília Reis, que seria uma liderança jovem e tudo mais, né? Faz muito sentido essa crítica que se faz ao PT de não dar espaço a novas lideranças e tudo mais. Mas uma coisa interessante que você falou também é que é um pouco decepcionante para o eleitor, e eu já me vi na situação, você vota em alguém para a Câmara, ou para a Prefeitura, ou para algo e a pessoa não cumpre, né? Você vê que ela tá ali com um projeto pessoal de fazer uma escadinha. Supondo, Vitor, tem um projeto para Maringá, quero ser prefeito. Você é eleito e de repente você, no outro ano, daqui 2 anos, você quer ser deputado federal, né? Enfim, cadê aquele seu compromisso com o eleitorado, né? Você dizia que tinha um projeto de longa permanência. Claro que é legítimo um sujeito que tenha uma boa visão, um homem público, uma mulher pública que tenha uma boa... que seja promissor no cargo público você galgar outros, mas eu sempre penso na finalização do mandato, né? O prefeito Ulisses Maia, por exemplo, né? Ele, é óbvio que ele tem pretensão de vários voos, né? Além dessa questão da prefeitura, mas o cumprimento. Acho interessante você cumprir os seus 2 mandatos, né? E depois você alçar outros voos, até para você ter uma confiança do eleitor. Bom, Ulisses disse que não vai sair candidato a nada esse ano, o que nos leva à seguinte... E assim, isso é uma questão de cálculo muito difícil para um político. Porque ele cumpre 8 anos, caso fique dessa forma, né? De fato não saia candidato a nada, fica 8 anos à frente da administração municipal, foi eleito sendo oposição, né, ali contra o Silvio Barros, um primeiro turno apertadíssimo, um segundo turno com mais folga, e daí é reeleito em primeiro turno, numa lavada, num negócio que eu não imaginei que ia ser uma lavada tão grande. Eu já falava em primeiro turno, mas eu não imaginava que ia ser uma lavada tão grande. Por ter feito isso, não sei como que ele vai ser avaliado no segundo mandato, mas assim, o primeiro, pelas urnas, muito bem avaliado, não sei como vai ser o segundo. Sai no topo, vou colocar assim, e tem que ficar 2 anos parado. Vai ficar 2 anos parado, esse que é o fato. É um cálculo que eu imagino político. Rapaz, eu vou fazer isso, só que eu vou ficar 2 anos. Então, assim, o ápice que o cara tá, ele em 2 anos, ele perde um pouco do espaço, da influência política, a menos que esteja tudo muito bem acertado, para nos 2 últimos anos ali de mandato, talvez ele assumir alguma secretaria de Estado, fazer alguma articulação, enfim. Eu, sinceramente, é algo que eu não consigo... É um xadrez que é muito difícil de se calcular. E por isso que muitas vezes a política exige esse pragmatismo, né? Eu falava aqui que o cara, de repente, ele tem que cumprir o mandato. Às vezes ele até quer isso, mas talvez esse medo de sair dos holofotes, né? De estar fora da máquina. Quando a gente fala da reeleição do Bolsonaro, né? Ah, não, o Bolsonaro não vai se reeleger pelas pesquisas. Você tem a máquina na mão, né? E a gente já está vendo que ele já está subindo um pouco, até com os programas que ele está lançando mão, o pacote de bondade, mas o fato de você ter a máquina na mão, né, Vitor? Você está sem a máquina administrativa, toda a máquina de servidores ali, de cargos de confiança, de fato, é um cálculo que você tem que fazer. Eu imagino que sempre esses caras não dão ponto sem nó, como você disse. Eles devem ter sempre acordos, né, para depois estar pulando, né, para ser um trampolim, para não fugir da opinião pública. E como se diz no ditado popular, né, Vitor? Quem não é visto não é lembrado, né? E na política isso é muito evidente, né? A pessoa precisa desse holofote e está dentro do jogo, né? Dentro do ringue ali eleitoral, de alguma forma. Política vale tudo. Até o fale bem, fale mal, mas fale de mim tá valendo e com gosto quando a gente está falando de política. Para encerrar, eu queria, que a gente já está indo para os 30 minutos, queria trazer 2 reflexões. A primeira, o problema do sistema bicameral brasileiro é o número de parlamentares que tem ou a estrutura de Estado que é demandada para suportar isso. Então, a gente faz as matérias. Foi tanto de verba de ressarcimento, tem tanto de auxílio disso, auxílio daquilo, tanto de verba de gabinete para contratar não sei quantas pessoas, tem tanto. Então, assim, acaba sendo uma estrutura milionária. Para ser modesto, em 4 anos, gasta-se muito com isso, gasta-se muito mesmo.
E a grande pergunta que fica é: o Estado brasileiro ele tá inchado pelo número de representação? Porque tem gente que fala que a gente ainda é subrepresentado. Por exemplo, aqui em Maringá eu afirmo com convicção. Eu falo que os vereadores são covardes em não aumentar o número de vereadores. A gente precisa de mais vereadores. Sim. E depois os caras ficam enchendo o saco, porque essa Câmara não funciona. São 15 vereadores para 440 mil habitantes. Não faz a conta, não fecha nunca. Então, assim, primeiro aí. Segunda, há uma subrepresentatividade no Congresso, entendendo-se Congresso, na Câmara dos Deputados e no Senado. É mais do que se precisa ou o problema está nessa questão do assessoramento e todas, eu vou colocar regalias que esses parlamentares têm, a gente entende que às vezes o cara é de fora precisa de ajuda, isso aqui, mas na minha visão, há exageros bastante grandes. Onde que está o problema do sistema bicameral brasileiro a ponto dele ser tão impopular, professor? Vitor, eu acho que você lista alguns problemas que são importantes de ser colocados. Primeiramente, a questão do... Subrepresentados eu acho que não. Acho que o número é suficiente. 81 senadores, 513 deputados. As verbas, com certeza, são ultrajantes, né? Tudo bem, você dá um auxílio de alguma coisa pro cara, moradia, né? Que alguns usam para fins, né? Ilícitos, como já foi dito, né? Ou não ilícitos, mas, enfim, para interesses totalmente alheios ao que é da população. Mas, enfim, reduzir com certeza esse tamanho da máquina até para uma questão pedagógica, Vitor. A gente sabe que isso talvez, em termos da receita brasileira, não vai onerar tanto, mas eu acho que o maior problema, e por que o Congresso é tão impopular, é pelo seu fisiologismo. Pelo centrão que nós vimos, né? O governo federal o governo Bolsonaro tinha muito lema, né, de acabar com o toma lá da cá, né? E, de repente, até o general Heleno, que é um dos caciques ali do bolsonarismo dizia, né, essa questão de se gritar pega centrão, não fica meu irmão, isso foi totalmente aventado e depois eles vão lá e fazem todo esse conluio. Mas você sabe que ó, eu tenho algumas críticas bem consideráveis ao pluripartidarismo, mas eu li recentemente Notas do Anarquismo, do Noam Chomsky. Ele faz uma leitura, alguns elogios ao pluripartidarismo à brasileira, que me levaram a algumas reflexões que eu nunca tinha feito, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de bipartidarismo, e bipartidarismo eu não gosto nem de pensar porque me remete não aos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos muita gente acha que são dois partidos, mas tem o Partido Verde, tem vários. O bipartidarismo me remete diretamente à ditadura militar. Evidentemente que hoje a gente não tem 30 ideologias diferentes, mas e se usa os partidos como estrutura. Se por um lado traz mais opções para a gente ter candidaturas para a presidência, para governo do estado, conseguir pensar em viés diferentes, a gente não consegue ter esse mesmo filtro para a Câmara. E daí eu penso, poxa, a gente tem... eu acho muito bom a gente ter 9 opções num primeiro turno, 10 opções num primeiro turno, e ver, mesmo que a gente houve 10 propostas distintas, a gente tem 10 propostas para pensar o Brasil. E isso é muito importante, na minha visão. Só que quando a gente leva isso para o legislativo, é um problema. Então, nesse corner que a gente fica, executivo e legislativo, para que lado que a gente pende? Pois é, você tem o ponto positivo e o ponto negativo, mas eu ainda vejo, de fato, essa impopularidade do Congresso justamente por isso, né? Por essa relação de troca. Quando você via, por exemplo, o impeachment da Dilma, né, você via ali que você tinha uma base do PMDB à época muito robusta, né, totalmente favorável em um determinado momento. Depois essa base muda de acordo com o Leme, né? Você tem desde a questão do mensalão, que já tinha essa relação promíscua, né, entre o Congresso e interesses ali do Executivo. Então, o que eu quero dizer com isso, Vitor? A impopularidade que você me colocou como questionamento, eu acho que ela se deve muito a essa falta de fidelidade, essa falta de fato de compromisso ideológico muitas vezes, né, com as bases, e sim esse toma lá da cá, né, essas verbas que são orçamento secreto, Vitor. É um escândalo, né, cara? É um escândalo, assim, a gente tolerar isso, né, a gente permitir que isso exista. Então eu acho que a impopularidade do Congresso, muitas vezes as pessoas falam, né, tem que soltar uma bomba em Brasília, né, enfim, eu acho que tem muito a ver com essa relação promíscua do poder, obviamente não são de todos, né? Você tem deputados sérios, mas eu acho que tá bem nessa pegada aí, o povo não tá teorizando
como a gente imagina, mas está vendo essa relação de troca que é geralmente muito indecente. Bom, para você que acompanha a gente, tá agora um resumão fácil para você não passar vergonha no boteco. Sistema bicameral. Que porra que é essa? É o seguinte, você vai ter o representante do povo, você vai ter a representação dos estados, você vai ter a Câmara Revisora, Senado 8 anos, que o cara de 8 anos faz em relação dos 4, ele revisa, ele faz todo esse filtro. Quando a gente fala em representação de Estado e representação de pessoas, são coisas distintas. Estados populosos, mas representantes na Câmara do Povo, evidentemente, mas todos os estados a gente vive numa federação, são várias unidades federativas que têm igual importância para a União. Por isso, 3 senadores por estado, 81 senadores, 503 deputados que são eleitos de maneira proporcional por estado. Então, com isso aqui você já sabe. Concorde, não concorde, é assim que funciona. Fica aí, depois deixa aí pra gente o que você acha. Ah, Vitor, tô cagando pra isso daí, eu quero que acabe com o Senado, acaba com a Câmara. Isso que vocês falaram pra mim não tem menor problema. Não tem problema. É pensar, reflete, digere isso aqui que a gente falou. Não sei se complicou, se descomplicou. O importante é colocar o Tico e o Teco pra conversar. Professor Joel Cavalcante, novamente, muito obrigado por esse bate-papo. Deu pra dar... Isso, deu pra explanar bem, Vitor. E eu acho que a mensagem maior, assim, que eu me preocupo é que o brasileiro saiba o que serve o voto dele, a que serve o voto para deputado federal, para que serve o voto para senador, e que ele se lembre dessas figuras e que ele estude, né? Muito além de você votar para os votos majoritários, né, para os votos do Poder Executivo, você vote também para essas pessoas e acabe tendo um estudo, uma análise profunda disso, porque esses cargos são extremamente importantes e muitas vezes menosprezados na nossa estrutura administrativa. Depois não adianta ficar reclamando de Senado que não deixa governar, depois não adianta ficar reclamando de Câmara que não deixa governar, não adianta ficar falando de STF, não adianta ficar falando de nada se você não compreende o conceito do seu voto. Então, assim, você está votando em pessoa ou você está votando num pensamento, em algum tipo de ideologia? Pode ser qualquer um, se é progressista, se é conservador, se o candidato conversa com o seu da presidência, de governo do estado, os governadores, os prefeitos, não adianta depois chorar sobre o leite derramado, isso aí não tem a menor condição. Semana que vem a gente está de volta, a gente vai fazer mais um bate-papo sobre política, enfim, conjunturas, trazer algumas questões mais ácidas a partir da semana que vem. A gente estava num processozinho aqui de bate-papo um pouco mais conceitual e a gente vai trazer um pouco mais de análise agora sim das conjunturas políticas do Brasil, essa selva chamada Brasil. Professor, até semana que vem. Até semana que vem, Vitor. Conforme você disse, conforme o calendário vai avançando, vai afunilando aí e vai aquecendo cada vez mais esse ano eleitoral que promete, né? Tem tudo para ser aí um ano histórico para o Brasil e para nossa democracia. Bom, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e deixar o seu like. Comenta aí o que você acha disso tudo. Ah, Vitor, você fala bobagem demais, pode me xingar, pode fazer o que quiser. A gente aqui é um espaço livre, é um espaço democrático, um espaço sempre aberto para você que nos acompanha pela Web TV+, aqui do Hoje Mais Maringá. Muito obrigado pelo seu tempo e por ter acompanhado a gente até esse momento, até semana que vem.